Eu queria, em primeiro lugar, agradecer, né, essa oportunidade aí de estar participando desse grupo. Tem sido muito produtivo, né? Para mim, o curso ele é um divisor de águas. E olha que eu tenho 32 anos de profissão, porque primeiro vai me dar uma liberdade em relação aos anestesistas, né? Porque eu tô cansado de sofrer com essa turma aí de anestesistas, que eu já passei alguns perrengues aí bons de marcar a cirurgia, ter que desmarcar, marcar de novo, e isso é muito ruim, principalmente para quem trabalha na iniciativa privada. E fazer com segurança, né, Luciano? A gente tá ali com a segurança de que a gente está amparado, não só por todo o conhecimento técnico-científico, mas por essa ideia sua de criar essa turma, né, de criar esse clube onde a gente está ali trocando ideia, crescendo, desenvolvendo juntos, né, desenvolvendo conhecimento e compartilhando ali algumas situações onde a gente só tem a ganhar, só tem a crescer, né? E eu acho que, como você mesmo disse, Luciana, está no momento da gente se unir, porque vão acontecer algumas situações assim que isso começar a se popularizar mais, né, politicamente, onde vai precisar realmente que todo mundo esteja unido para que a gente possa defender nosso direito de atuar dentro da nossa profissão. Bom, então eu queria agradecer a todos aí, a turma toda, que é fantástico, e essa participação de todos aí é sensacional aí para o crescimento. Olá, pessoal. Aqui é o professor Luciano. É um prazer estar aqui com vocês na nossa sedação odontológica, a jornada do dentista pela excelência. Gostaria de agradecer a todos que participaram do nosso primeiro evento e agradeço a presença de todos que estão aqui para a continuação desse assunto extremamente importante, que é a sedação odontológica. Não esqueça de deixar seu nome, sua cidade, seu estado, o seu interesse, curiosidade ou pergunta sobre sedação no chat para que a gente possa responder o anseio de todos vocês. Na aula passada você viu que existe uma técnica odontológica que é guardada a 7 chaves. Uma habilidade que é do dentista por direito e que por medo e ignorância os professores não ensinam na faculdade. A sedação odontológica é uma técnica obrigatória para aqueles dentistas que querem se destacar na profissão. Quem não oferecer a sedação em seu consultório vai ficar para trás. A cada dia que passa, mais dentistas estão disponibilizando a sedação em seu consultório, pois somente com a sedação odontológica é possível alcançar a excelência. A segurança e o bem-estar do paciente são fundamentais. Um paciente que possua alguma complicação, como pressão alta, obesidade, fobia ou autismo, a sedação se torna obrigatória para que o procedimento seja seguro. Um paciente com sinais vitais instáveis ou que esteja muito agitado na cadeira vai com certeza atrapalhar o procedimento. Nesses casos, a sedação é obrigatória para que o procedimento seja seguro. Na aula passada, te mostrei todo o arcabouço legal que permite o dentista fazer a sedação. Legalmente, a sedação é um direito do cirurgião dentista. Nós falamos isso e explicamos toda a legislação vigente. Já está na hora de romper essa limitação na prática odontológica e trilhar o caminho da excelência. Chega de aceitar uma realidade que a própria faculdade impôs e que vem até hoje. A hora de mudar é agora. A sedação é para todos os dentistas que são competentes e que buscam a excelência. A excelência odontológica é o combustível que nos impulsiona a buscar mais, a desejar uma prática odontológica que transcenda as expectativas convencionais. É hora de oferecermos o melhor aos nossos pacientes. Agora é o momento de almejar coisas novas, de redefinir novos objetivos e de entrar em ação. Poucos dentistas sabem utilizar a sedação. Só agora que esse tema está entrando em debate. É a sua oportunidade de largar na frente. Eu estou envolvido com a sedação odontológica há mais de 25 anos e agora percebo um aumento da procura. E como largar na frente? A primeira ação é adquirir conhecimento. É possível aprender. É possível dominar essa arte. Agora, mais do que nunca, é o momento de aprender aquilo que não é ensinado nas faculdades.
O segundo passo é estar dentro de comunidade que dê o suporte para se desenvolver. Quando estamos dentro de um grupo que valoriza o crescimento profissional, é mais fácil aprender a técnica odontológica de sedação. Um grupo com bons valores éticos e profissionais conduz a sua jornada à excelência. A troca de experiência profissional faz com que a sua prática fique mais seguro. Os bons exemplos são incentivo. É seguro sedar? Já falamos sobre isso na nossa aula passada e vamos voltar a falar hoje. A sedação odontológica, ela consiste em 5 etapas. A primeira etapa, a avaliação clínica. A segunda, o preparo. Terceira, monitorização ou monitoramento. A sedação farmacológica propriamente dita, onde entraria alguns protocolos, e a alta para o paciente, o momento em que ele esteja estabilizado ou em condições mínimas para ir embora para casa. Avaliação clínica. Essa avaliação clínica, ela é muito importante porque é nesse momento, na consulta inicial, onde eu faço a anamnese, o exame físico, é nesse momento que eu vou colher o registro dos sinais vitais. Pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de oxigênio. Principalmente esses sinais vitais. Esses sinais vitais é que vão direcionar a minha avaliação durante a sedação. Por que é importante eu colher esses sinais vitais antes de aplicar o medicamento? Porque se o paciente tiver alguma alteração do normal nesse sinal vital, por exemplo, se o paciente for bradicárdico, tiver uma bradicardia fisiológica dele, como é que eu vou saber que essa bradicardia é dele ou é do medicamento que eu administrei? Outro ponto, é a partir dos sinais vitais da avaliação pré-operatória, da avaliação clínica, que eu tenho ponto de partida para a mensuração dos sinais vitais durante todo o procedimento, sabendo que esses sinais vitais são colhidos a cada 10 ou 15 minutos, colhidos e registrados, para que eu tenha toda a documentação da minha sedação. Na minha avaliação, é importante eu perguntar se o paciente tem ou teve algum problema de saúde sério, se o paciente está tomando algum medicamento, se o paciente tem alergia a algum medicamento, a avaliação do meu paciente para que ele receba a anestesia e a sedação de maneira segura e eficaz. Alterações da história médica vão me chamar a atenção para diferentes protocolos sedativos. Depois eu tenho o preparo. Esse preparo, ele envolve inicialmente o meu preparo, como o profissional que oferece a sedação. Isso quer dizer, por exemplo, que se eu for usar o midazolam, eu preciso conhecer a farmacologia do midazolam, o seu mecanismo de ação, conhecer suas possíveis reações adversas, suas interações medicamentosas, todas as propriedades farmacológicas do midazolam, para que eu aplique o medicamento de forma racional. Muitos cursos não se preocupam com isso. Ensinam o sedativo, ensinam a técnica, mas não explicam a farmacologia. Nossa pedagogia, nossa filosofia de ensino é diferente. Nós partimos da fisiologia, que seria a base, farmacologia, para depois a aplicação do medicamento. Só assim eu consigo fazer o uso racional do medicamento que eu estou prescrevendo. No caso aqui, se eu quero ser racional na minha sedação, eu preciso entender as propriedades farmacológicas daquele sedativo. A dose não é o mais importante, como muitas pessoas tentam ensinar. A dose nós individualizamos, a dose nós personalizamos. Esse é o primeiro preparo. Então, vou prescrever, vou dispensar o midazolam como sedativo, eu preciso conhecer a farmacologia desse midazolam ou desse medicamento que eu vou fazer a sedação. O segundo ponto é estar preparado o consultório.
O que que eu tenho que ter no consultório? Observem aqui ao lado, vou mostrar para vocês. O oxigênio é indispensável, tá aí o oxigênio. O aparelho de monitoramento, pressão arterial e oximetria. O ambu são alguns exemplos de equipamentos que eu preciso ter, além de equipamentos de sucção, seringas, pontas de aspiração. Nós disponibilizamos no nosso curso uma lista de todo equipamento necessário para o preparo do consultório. No caso do midazolam, o que mais que nós precisamos ter? O antídoto do midazolam. Vamos supor que o paciente tenha algum problema respiratório, embora seja raro. Se ele tiver algum problema com o midazolam, eu tendo o antídoto, por que não estar com ele ali? O flumazenil é o antídoto do midazolam. Portanto, eu não faço sedação com midazolam sem oxigênio, sem o equipamento de monitoramento e sem o medicamento reversor. É muito importante. Isso é o preparo seu e o preparo do seu ambiente de trabalho. A terceira etapa é monitorização. Vamos mostrar aqui a monitorização. É basicamente um aparelho que faça a aferição da pressão arterial, da frequência cardíaca e da saturação de oxigênio. Podemos incrementar, existem aparelhos de monitoramento que dão a pressão arterial média, que também é um parâmetro importante, e a frequência respiratória também é importante. Temperatura, níveis de glicose no sangue, tudo isso são pontos importantes do monitoramento. Então, eu tenho que ter um glicosímetro? Sim. Eu tenho que ter o oxigênio? Sim. Eu tenho que ter o aparelho de monitorar a pressão arterial, a frequência cardíaca, a saturação? Sim. A próxima etapa é a sedação farmacológica propriamente dita, onde nós apresentamos protocolos de sedativos. Então, você pode ter, por exemplo, midazolam e prometazina, midazolam, prometazina, oxinitroso, midazolam com cetamina e dexmedetomidina. São várias opções que você pode trabalhar para aplicar protocolos. Esses protocolos não são engessados, tanto é que nós trabalhamos na nossa pedagogia de ensino, nossa forma de ensino, com a sedação multimodal personalizada. O termo multimodal quer dizer o quê? Associação de medicamentos e vias de administração diferentes, com objetivo único: oferecer a sedação de maneira eficaz e segura. Personalizada, quer dizer, cada paciente merece um tipo de sedação. Esse, então, é a nossa linha de pedagogia na sedação multimodal odontológica. E, por fim, você tem a alta, que é quando o paciente já tem condições, acabou o procedimento, ele, então, apresenta condições de estabilidade para ir embora para casa com segurança. Dentro dessas etapas, vale ressaltar um ponto importante, que é a classificação de Mallampati. A gente abre a boca do paciente e observa, né, a orofaringe, a visibilidade aqui do palato mole, da úvula, né, dos pilares amigdalianos. Se eu tenho essa visão aqui, eu tenho Mallampati 1. Ou classe 1. Esse paciente aqui é bem mais fácil de ser sedado do que esse. O Mallampati 3 e 4, que são pacientes com a língua um pouquinho grande, são pacientes que, do momento da queda de língua, né, que alguns sedativos proporcionam, vão ter momentos de hipopneia, de apneia, e eu preciso estar atento para controlar o posicionamento mais anteriorizado da língua do meu paciente. Tanto é que quando o paciente ronca durante a sedação, é um sinal que a língua está obstruindo a passagem do ar ali pela faringe
provocando esse turbilhonamento que é expressado no ronco. Naquele momento, então, eu faço o posicionamento da cabeça, do pescoço do meu paciente para liberar a passagem de ar. A classificação de Malampati é muito importante também, que nos faz lembrar de pacientes com apneia do sono, né? Que são pacientes onde a queda de língua pode ser mais problemática. Por isso, a importância da avaliação, porque existem protocolos de sedação segura para pacientes que apresentam apneia obstrutiva do sono. Aqui uma lista que nós disponibilizamos, inclusive essa lista está no livro de sedação, meu livro de sedação, onde você tem a relação dos equipamentos necessários, oxímetro, monitor, o manguito de pressão, o oxigênio, as pontas de aspiração, o ambu e alguns agentes reversores, flumazenil, naloxona e o equipamento de óxido nitroso. Existem também medicamentos como a atropina, o metoprolol, a efedrina, hidralazina, que são medicamentos que são usados para controle de pressão ou controle de batimentos cardíacos que estejam fora do parâmetro quando necessários. Todas essas manobras, todas essas aplicações nós explicamos exaustivamente e o aluno tem total condição de fazer uma sedação com muita segurança. Voltando aqui à projeção, no preparo do paciente, aqui eu coloquei, também está no nosso livro, que é o jejum de 8 horas para alimentos sólidos, 6 horas para alimentos líquidos, a questão do leite, a questão das roupas e adornos, maquiagem, o que pode ingerir 2 horas antes, tudo isso fica registrado, o paciente leva e tem todas essas informações aí por escrito. O midazolam deve ser feito, se for dado por via oral, deve ser dado em jejum, porque senão atrapalha a absorção e o paciente não alcança um nível de sedação adequado. Aqui mostrando um monitoramento que é feito aqui no caso de um monitor multiparamétrico. O que esse monitor aqui vai oferecer? Ele vai te dar a pressão arterial média, a frequência cardíaca, a saturação de oxigênio e a frequência respiratória. Você pode trabalhar com alarmes, ou seja, se o paciente apresentar alguma alteração, o monitor te avisa, o monitor avisa para você a alteração e aí você corrige antes que essa alteração se agrave. Esse é o segredo. Essa é a vantagem do monitoramento. Então, nós batemos nessa tecla que é ensinar a monitorar, ensinar a olhar. Qual que é a função do monitoramento? Abortar o problema. Por quê? Porque ele já começa a indicar o problema, você vai lá e aborta. Essa é a função do monitoramento. E aqui, voltando à nossa projeção, um protocolo simples, onde você vai fazer o procedimento odontológico, oferece ao paciente o midazolam e prometazina via oral, são 2 sedativos. Você então alcança um nível sedativo ideal, certo? Ou seja, o paciente está no nível sedativo, onde ele vai colaborar, onde ele tem uma ansiólise, uma amnésia, que é importante, ele não vai lembrar do procedimento, um relaxamento muscular, podendo chegar à hipnose. Aí vai depender do seu procedimento, do grau de complexidade do procedimento, do grau de ansiedade do meu paciente, para que eu possa alcançar o nível de sedação ideal. Por isso que não existe uma regra fixa. Existe uma personalização, onde eu começo com doses pequenas, vou fazendo repiques e o paciente então apresenta num determinado momento o nível de sedação que eu quero, sem passar do ponto e sem ficar muito aquém. Bom, com isso aqui eu consigo um nível de sedação
ideal, eu faço o meu procedimento. Ah, eu não consegui o nível de sedação ideal. O que que eu posso fazer? Eu posso pegar o midazolam por outra via, no caso aqui intranasal ou intramuscular, e fazer um repique. Aí eu alcanço o nível ideal. Ou então, colocar um outro medicamento, aqui o Ketodex, que é a ketamina, com a dexmedetomidina, por via intranasal e intramuscular, e alcanço o nível ideal. Bom, eu tenho uma dor associada ao procedimento, uma dor associada à ansiedade. O que que eu posso fazer? Posso fazer um fentanil. Então, aqui nós usamos midazolam 1, prometazina 2, ketamina, dexmedetomidina, fentanil. O que que nós fizemos aqui? Uma associação medicamentosa. Como eu associei e usei doses baixas. Como eu usei doses baixas, eu praticamente não tenho reações diversas importantes. E como eu associei, eu consigo efetividade na minha sedação. Esse aqui é um pequeno protocolozinho só para ilustrar para vocês. E aí as técnicas de sedação, eu tenho sedação por via oral e por outras vias. Aqui 2 exemplos, uma sedação intramuscular, onde foi feito no músculo deltóide, posso fazer no vasto lateral, no glúteo. E aqui uma sedação intranasal, paciente recebendo medicamento dentro do nariz, é também uma opção muito válida para sedação. Aqui a relação de algumas complicações e algum comentário em cima da complicação. Depressão respiratória, evento muito raro de acontecer. O que acontece com uma certa frequência é a dessaturação de oxigênio, que muitas pessoas confundem com depressão respiratória. Bom, a dessaturação é comum com midazolam, facilmente contornado com a estimulação respiratória. Você estimula o paciente a respirar ou oferece a ele o aporte de oxigênio. Hipotensão. A hipotensão, a gente eleva as pernas do paciente, oferece o fluido e às vezes faz o medicamento vasopressor. Aspiração rara. É um evento raro. Tórax rígido com fentanil na dose que se usa muito baixa. A gente trabalha com uma dose de fentanil muito baixa, você obtém o efeito analgésico com total segurança. Laringoespasmo é mais comum com cetamina, mas a cetamina muitas vezes é usada associada ao midazolam e ou a dexmedetomidina, reduzindo bastante o laringoespasmo. Hipertensão e taquicardia é mais comum com a cetamina, a dexmedetomidina anula esses efeitos aqui. Vômitos ou reações de ansiedade, mais comum com a cetamina, mais comum em adultos, mas nós não usamos a cetamina sozinha, a gente usa associada ao midazolam e ou associada à dexmedetomidina. Então observem que é uma estratégia segura, a nossa estratégia multimodal, a que nós ensinamos, a estratégia multimodal personalizada, onde você associa medicamentos, obtém uma eficácia sedativa com poucas reações adversas. O conhecimento sobre a sedação está disponível, esperando por profissionais comprometidos que desejam ir além. É possível adquirir as habilidades necessárias para transformar a experiência do paciente e elevar sua prática a novos patamares. Agora, mais do que nunca é a hora certa. É hora de transformar a ambição em conhecimento, o desejo em ação e a prática em habilidade extraordinária. Continue comigo e dê o primeiro passo para se tornar um mestre na arte da sedação odontológica. O futuro está à sua espera. Na próxima aula, a gente vai ter um conhecimento muito importante. Vamos falar sobre os protocolos necessários para uma boa sedação. Vai ver na prática como funciona a sedação odontológica. Um conteúdo importantíssimo para quem está comprometido a adquirir essa habilidade odontológica.
Minha prática aqui, eu sou implantodontista, eu operava antes praticamente sem a sedação e para cirurgias maiores eu tenho a presença do anestesista aqui. Algumas cirurgias eu até fazia midazolam, mas eu fazia sempre 7,5, assim, digamos, sem muito controle, com desconhecimentos, né, de graduação, de pós, enfim. Mas depois do curso, realmente você tem um controle muito maior, até mesmo de possíveis complicações que possa ter. É um divisor de água, sem sombra de dúvida, porque a sedação te dá uma tranquilidade cirúrgica absurda. Procedimento assim que muda a tua rotina clínica, principalmente no outro dia, quando você vê o paciente e o cara fala que não sentiu nada, que não sentiu dor, que não lembra de nada, e principalmente eles falam que quer o remedinho para dormir de novo. Eu vi um comentário de um colega que falou que estava tendo, às vezes, uma certa dificuldade por conta da medicação por várias consultas. Depois da primeira, quando a gente acerta a dose, titula certinho, cara, ele não tem dificuldade, não. Ele acha aquilo ali tão bom que ele quer mais, não tem dificuldade. Então, meu depoimento é esse aí e realmente eu tô bem feliz. Isso aí é só o primeiro degrau. Vamos continuar estudando, continuar crescendo, não parar, as dúvidas vão surgindo, a gente entra em contato aí com o Luciano, com o pessoal aí, os colegas aí também, que a dúvida de um pode ser a dúvida de outros também, então a gente vai se ajudando aí ao longo da caminhada.